Os Benjamins participam agora na sessão plenária com a doutora Cristina Ponte, da Universidade Nova de Lisboa, moderada pela nossa colega líder digital Maria David. Muito bom dia a todos, eu sou a Maria David e é com muito gosto que damos início a esta sessão dedicada ao tema o bem-estar e a cidadania digital. Então, estas são duas dimensões fundamentais quando falamos da relação das crianças e dos jovens com o mundo online. Temos connosco uma convidada de excelência, a doutora Cristina Ponte, uma professora e investigadora de Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, cuja investigação se tem centrado nas relações de crianças e jovens com ambientes digitais. Coordena em Portugal a equipa da rede europeia EU Kids Online, uma referência incontrolável no estudo da mediação digital e do uso seguro da internet por crianças e jovens. Atualmente, coordena também a plataforma digital Cria.on, Crianças e Adolescentes Online, que divulga recursos e atividades para promover o desenvolvimento de competências digitais. Nesta sessão vamos refletir sobre como podemos garantir um ambiente digital mais saudável e positivo para os mais novos e qual o papel que todos, escolas, famílias, comunidade, podemos ter na promoção do bem-estar e na cidadania digital. Eu vou colocar uma questão inicial para dar início à sua intervenção. Na sua perspectiva, o que é essencial garantir para promover o bem-estar digital das crianças e adolescentes? Muito bem, muito obrigada, Maria, pela apresentação. Ora, o que é necessário garantir é saber estar, competências, é sabermos como é que nós devemos estar no ambiente digital, quais são as oportunidades que ele nos traz, quais são os riscos que ele tem, como é que nós podemos ajudar-nos todos a sermos mais capazes e mais críticos para tirar partido dos aspectos positivos e controlar os negativos, que têm a ver com o bem-estar. E eu pensei exatamente em trazer-vos algumas ideias para pensarmos sobre isso em conjunto. É com muito gosto, como disse, que estou aqui. Sei que a sessão está a ser também transmitida para outras partes do país. São as vantagens das tecnologias. E, quando a Maria chegou, eu estava a fazer uma pergunta que era, não cheguei a fazer, só fiz ali à Margarida antes de começar a sessão, mas vamos pôr de pé. Ora bem, líderes digitais Benjamins, digam-me, vocês sabem a idade da vossa mãe? Sim. Então, já são todos muito crescidos, digam-me, ponham a mão no ar, a vossa mãe nasceu depois de 1990? Não. Nasceu antes de 1990? Mãos no ar. Muito bem, já vão perceber porque é que eu vou fazer esta pergunta. Ora bem, quando eu pensei nesta sessão para líderes digitais Benjamins, pensei como é que eu vou contar uma história que fique na memória dos líderes digitais Benjamins e estas são as perguntas que depois, no final da sessão, podemos ver se elas ficaram respondidas ou não. Como é que surgiram os primeiros líderes digitais Benjamins? O que é que aconteceu de especial no ano em que as vossas mães já tinham nascido? Em 1989. Quando é que as Nações Unidas reconheceram os direitos digitais das crianças? E o que é que são esses direitos? E como é que esses direitos se relacionam com o bem-estar? E quais são os recursos e competências que vocês, enquanto líderes digitais Benjamins, que fazem um trabalho junto dos vossos colegas, dos professores, alguns professores que são assim mais resistentes, das famílias, dos avós, dos amigos, como é que também podem dar-lhes algumas ideias para conversarem e desenvolverem as suas capacidades? Então, tudo começou muito antes de 2015, apesar de ser o aniversário, o 10º aniversário, eu ouvi-vos cantar os parabéns aos líderes digitais Benjamin, comi uma fatia de bolo, estava delicioso, tinha uma camada de creme. Bom, mas à parte disso,
Antes, muito antes, eram as vossas mães, se calhar, crianças, se calhar até já algumas andavam na escola primária, e apareceu um projeto em Portugal que se chamava o Projeto Minerva, que levou computadores para as escolas primárias. Minerva quer dizer meios informáticos no ensino, racionalizar, valorizar, atualizar. Pronto. Projeto Minerva. E era assim. Num canto da sala de aula havia aquela coisa que está ali em cima do lado direito. Um teclado de um Spectrum, um monitor, que era outra coisa à parte, não estava nada tudo junto, e um gravador. Já estou aqui a ver algumas pessoas mais velhas a recordarem-se deste material. Tudo isto estava ligado por cabos. Portanto, não havia Bluetooth, não havia nada, era cabos. Para carregar o programa, tinha que se pôr uma cassete, se calhar vocês nunca já viram aquilo na casa dos vossos avós, um gravador de cassetes, load, aspas, aspas, entrava o programa e o que é que se fazia? O computador, este material estava num canto da sala de aula e os alunos podiam fazer duas coisas no computador. Uma era escrever, criarem textos, e eles escreviam, nós tínhamos uma filosofia que era escrever em conjunto, trocar ideias e escrever em conjunto. Depois o texto era impresso, era lido em conjunto e era melhorado. Portanto, isso chamava-se, o programa que nós usávamos na altura, já nem me lembro como é que se chama, mas era criar textos. Hoje toda a gente faz texto com o Word, não é? Nesta altura era com um programa muito similar. E havia outra coisa que também se começou a fazer na escola primária, que era programar. Programar, vocês hoje usam programas como o Scratch, ali naquele tempo era com uma tartaruga, que era a linguagem Logo, em que se ensinava a tartaruga a fazer coisas. A tartaruga estava no ecrã, isto aqui à direita é um ecrã, ali estão as ordens e ensinava-se a tartaruga a fazer coisas. A coisa mais simples era ensinar a tartaruga a fazer um quadrado. Como é que se podia ensinar uma pessoa a fazer um quadrado? Ou uma tartaruga, neste caso. O que é preciso para fazer um quadrado? Gente. Para fazer um quadrado. Quem tem ideia, vá. Ora bem, ela só sabe andar e virar. Eu esqueci-me de dizer isso, mas é muito importante. A tartaruga, coitada, só podia fazer duas coisas: andar e virar. Dava-se comandos. E que comandos seriam esses? Não faz a menor ideia. Mas é simples, vamos ver que é simples. Aqui. Andar, virar, andar. Muito bem, está quase, está quente. Andar passos, 1, 2, 3, 4, e depois virar o quê? 45 graus para fazer um quadrado? 90. E depois andar o mesmo número de passos. Isto foi a primeira atividade que os meninos começaram por fazer. Depois faziam coisas muito mais complicadas, faziam estrelas, faziam círculos, construíam bairros, portanto, tudo a programar. E programar é, exatamente como vocês viram, um passo de cada vez. Ora bem, então, isto era o que se fazia na escola primária nos anos 80, se calhar já as vossas mães estavam a frequentar algumas destas classes. Mas, como em tudo, havia professores muito entusiasmados e professores muito pouco entusiasmados. E havia outros professores muito entusiasmados, mas que não gostavam, não se sentiam à vontade com as tecnologias. E eu trago-vos aqui uma frase que juro que é ipsis verbis, porque eu nunca me esqueci dela, de uma professora que tinha 53 anos, em 1985, e que diz:
eu não percebo nada disto. Mas não é por causa disso que os meus alunos não vão poder usar o computador. Os que já aprenderam e já sabem vão ajudar os que não sabem. E esta professora fazia assim, era mesmo essa a sua prática, e foi assim que eu pus que surgiram os pais dos líderes digitais de hoje, que ensinavam os colegas e os professores da escola a usar o computador para escrever textos e para programar. Depois, isto foi em 85, em 89 há 2 acontecimentos. Já as vossas mães eram nascidas, já tinham aí talvez uns 9 anos. E houve 2 acontecimentos muito importantes. Um foi criado por este senhor, que se chama Tim Berners-Lee, inglês, que conseguiu uma forma de ligar os computadores uns aos outros em todo o mundo. Antes já havia internet, mas só ligava os computadores que estavam numa universidade ou numa instituição militar. E o Tim Berners-Lee, com a World Wide Web, criou uma forma de ligação em que qualquer computador se pode ligar a outro computador. Portanto, a internet não começou nesta altura, mas a possibilidade, como nós conhecemos hoje a internet, é de 1989. E alguém adivinha qual foi o outro acontecimento muito importante de 1989? A queda do Muro de Berlim, sim senhor, muito bem, foi. Não o pus aqui, mas podia pôr. Muito bem, mais. Um acontecimento que na altura se calhar passou um bocado despercebido, mas a queda do Muro de Berlim foi mais ou menos na mesma altura e foi um acontecimento que teve grande repercussão. Ora bem, o outro acontecimento tem a ver convosco. E foi a aprovação pelas Nações Unidas da Convenção sobre os Direitos da Criança. E esta convenção foi aprovada no dia 20 de novembro de 89. Traz uma diferença, é que define criança como todo o sujeito dos 0 aos 18 anos e fala de direitos de proteção, direitos de ter acesso a certos cuidados, portanto, aos chamados direitos de provisão, e pela primeira vez fala dos direitos de participação. 89, isto foi mais ou menos na altura em que esta convenção foi aprovada, foi mais ou menos na altura também da queda do Muro de Berlim. Eu podia ter posto aqui. Por acaso, nas minhas aulas, faço esse exercício com jovens da universidade e alguns lembraram-se, como é que é o teu nome? Como a Maria, de que foi o ano da queda do Muro de Berlim. Bom, mas a internet apareceu com esta possibilidade toda de ligar os computadores, mas não foi feita a pensar nas crianças. Foi feita para render dinheiro. A internet estava ligada a empresas que tinham, ou melhor, as empresas que investiram na internet queriam fazer dinheiro com a internet, como tudo na vida, para poderem sobreviver economicamente. Portanto, a internet não foi pensada para ser usada por crianças. E o que é que aconteceu? É que isto é já dados, números de 2018, portanto, agora se calhar ainda são mais. Em 2018, calculava-se que 1 em cada 3 internautas de todo o mundo tivesse menos de 18 anos. Portanto, a internet não foi feita para as crianças, mas elas estavam lá e em força. Crianças e adolescentes já estavam na internet. E a internet tinha muitas coisas boas, muitas coisas más. Era uma experiência com a qual era preciso conhecer essa experiência. E então, em 2019, houve, a partir de 2017,
alguns estavam a nascer, outros eram muito pequeninos, outros já eram mais velhos. Decidiu-se trabalhar num documento que tivesse em conta o contexto digital na perspectiva dos direitos da criança. Porque a Convenção, como vocês veem, não podia falar do digital, porque naquela altura praticamente não havia digital. E então, uma das coisas que se fez foi workshops em 28 países, em que se fizeram grupos de crianças para falarem sobre a sua experiência digital. E para essa atividade em que Portugal participou, nós tínhamos várias operações e missões, e eu trago-vos aqui algumas. Por exemplo, esta operação, conseguem ver lá atrás, a Operação Peritagem, pergunta: o que é preciso para usar bem a tecnologia? São ali dadas 2 pistas, mas pode haver muito mais. Saber código, saber usar o teclado, mais coisas. São competências técnicas, mas depois há outras competências que não são técnicas. Há bocado a professora Maria José falou da empatia, ser capaz de se colocar na posição do outro, o respeito, o pensamento crítico. Então, esta era uma atividade de pensarem, e se calhar vocês podem fazer esta atividade com os vossos colegas, o que é preciso para usar bem a internet. E depois, numa outra missão, pegando nas competências que foram colocadas do lado esquerdo, assinalar se essa competência está dominada ou se não está dominada. Porque é que não aprendeste essa competência? Porque ninguém me ensinou, porque não prestei atenção, porque é que foi. E como é que poderias aprender? Quem poderia ensinar-te? Portanto, preencher este quadro para identificar de que maneira é que estas competências podem ser desenvolvidas, estimuladas. Outra operação foi esta. Nós fizemos este estudo, como eu disse, em 28 países, e havia uma operação sobre a língua. A tua língua na internet. Eu devo dizer que este material foi criado por aquele centro, Jovens e Pesquisa sobre Jovens e Resiliência, da Austrália, e foi usado no âmbito desta atividade, desta auscultação nos 28 países. Então, uma operação era que línguas falas, primeira missão, e assinalar no mapa em que zonas do mundo se falava essa língua. Nós, em Portugal, fizemos com meninos de vários meios, até um meio foi aqui no Porto, outro foi em Lisboa, numa escola de adolescentes que eram surdos, portanto falavam a língua gestual portuguesa, e fizemos também numa zona que tinha muitos meninos de Cabo Verde. Então, as respostas deles, outra atividade que estava ali, preencher se era fácil ou não era fácil encontrar a informação sobre aqueles assuntos, e depois responder, no final, pus aqui em grande, como achas que está a tua língua na internet? Pensas que devia mudar? Se sim, como? E estão aqui as respostas. O menino de Cabo Verde disse: criou, a minha língua principal nunca está na internet. Outro disse que o que encontrava era quase tudo em inglês, poucas coisas em português e dificuldade em criar websites em português. E o português de Portugal não é igual ao português do Brasil. E outro, mais desenvolvido, deu uma resposta mais desenvolvida, a falar não só dele, mas toda a comunidade de surdos, que gostaria de chamar a atenção para os problemas da comunidade de surdos, que passa, não merece atenção suficiente na perspectiva da comunidade de ouvintes. Ora bem,
todo este trabalho serviu para um documento aprovado pelas Nações Unidas em 2021, que chama-se Comentário Geral número 25, sobre os direitos da criança no ambiente digital. A Convenção não falava do digital. Este comentário é todo a partir do conteúdo da Convenção, pensando no contexto digital. Ora bem, ali está em inglês um folheto da Five Rights Foundation. Os direitos que foram mais destacados para o ambiente digital são estes que estão aqui. O direito à privacidade, o direito à saúde, à educação e à justiça, o direito a participar, o direito à informação, o direito a brincar e ao tempo livre, o direito a sentir-se em segurança, o direito a não ser explorado, o direito a ter voz e, acima de tudo, o direito a seres tu. Esta convenção está traduzida em português. O texto desta convenção, não, o comentário está traduzido em português. Eu pus aqui esta imagem por ser mais ilustrativa, mas foi um passo muito importante porque foi uma resposta ao que é que são os direitos da criança neste contexto digital. Na plataforma, nós temos este pequeno vídeo que eu vou agora pedir para passar. Peço-vos para verem com muita atenção. Evolves at lightning speed and internet connectivity is at its peak, children have more access to a vast realm of exploration and opportunities. Though exciting, the digital environment also houses inappropriate content and potentially dangerous situations. We need to make it a safer, more empowering place for children. But how do we do that? It's simple. Society needs to take responsibility for children's rights. 11 principles help guide policymakers and businesses to ensure children's rights and best interests. First, there's equity and diversity. Just like in the real world, children face different challenges. We must ensure that all children have equal access to safe and engaging digital experiences. A child's well-being should always be top priority when designing digital products. Games and content need to be age-appropriate and protect children's privacy, and safety matters. It's also important to listen to children's voices and consult with them as decisions are made about the digital world. Children have lots to contribute about what they want and need. Digital products and services must enhance, not harm, children's physical and mental health. They need to enable children to develop important creativity, problem solving, digital literacy and socialization skills. And finally, agency. This means giving children control over their digital experiences and avoiding exploitative and addictive features. A child should be free to explore and enjoy the digital world without feeling pressured or manipulated. Taking steps to realise children's rights by design creates a safer, age-appropriate and more inclusive digital space for everyone. These 11 principles are grounded in the United Nations Convention on the Rights of the Child, which applies to everyone under the age of 18 and is the most widely ratified international human rights treaty ever. Underpinned by decades of research on children's digital engagement, these principles were formulated by the Digital Futures Commission and developed by the Y-Skills Project. Muito bem, muito obrigada. Então, eu pergunto-vos, este pequeno vídeo fala de outros direitos que não vinham naquela lista. São capazes de dizer algum que ficou, que chamou a atenção? Sim. As notificações ligado portanto, não estar sempre a receber notificações. Sim, como é que nós podemos dizer isso em termos de direito? Um direito à privacidade? Sim. Mais. Primeiro, sim. O conteúdo adequado a cada idade. Portanto, o direito a ter conteúdos adequados à idade em que se está. A Margarida
a ter conteúdos adequados aos 7 anos. Uma pessoa, um adolescente de 15 anos, a ter conteúdos que são adequados à sua idade. E para esses conteúdos serem adequados, é dita várias vezes a expressão os programas terem em conta by design, portanto, pelo desenho do conteúdo da aplicação, permitir que a criança possa usar com autonomia. Mais alguns, já vi aqui um dedo, aqui. Tinhas esquecido. Há um que é logo, há mais 2 que eu gostava de chamar a atenção. O primeiro é a questão da equidade. O direito à equidade. A todos poderem ter acesso independentemente das suas condições. Não sei se lembram, no princípio aparece uma menina em cadeira de rodas, com menos mobilidade. E há um outro conteúdo que vai um pouco na linha do que disse como é que se chama? Henrique, gosto muito desse nome. O Henrique falou da questão das notificações e sempre a pressão para estar a ver as notificações. Há uma outra chamada de atenção, o direito a contrariar a dependência com que este sistema do digital quer sempre que estejamos a ver o que é que está a acontecer. Ora bem, e cá estão eles. São direitos que são importantes para vocês pensarem como é que eles podem ser assegurados, o que é que cada um pode fazer. Se tivéssemos mais tempo, mas isto é para acabar daqui a pouco, ok? Portanto, deixo isto para depois vocês pensarem. E agora falar do que é o bem-estar digital. Isto é uma imagem que está também online. O bem-estar digital é sentir-me bem fisicamente, não está torta, porque estou a trabalhar num computador sem condições de ter uma boa postura, ter tempo para fazer atividade física e não estar todo o tempo sentada. Portanto, o nível físico é importante, o nível psicológico é muito importante e o nível social. E o bem-estar digital é ser capaz, respondendo à Maria, não é, de ter competências para beneficiar das coisas boas e contrariar as coisas más do digital. Porque há coisas más. Por exemplo, esta. Nós, quando estamos online, e o nós são vocês e sou eu, somos todos, mais novos e mais velhos, nós temos tendência para estar a ver se alguma coisa de novo aconteceu. Nós dificilmente conseguimos desligar, porque todo este ambiente digital nos incita a estar ligados. E porquê é que é tão difícil desligar? Há bocado o Henrique falou das notificações. Porque estamos constantemente a receber, tem uma nova mensagem, tem outra coisa qualquer. Portanto, nós estamos constantemente a ser incentivados a estar ligados. E estes 2 folhetos são precisamente, são guias para darem truques, sugestões, para sermos nós a comandar o nosso tempo online. Também estão na plataforma do CriaOne. Primeiro perceber porque é que as aplicações nos mantêm tão ligados e depois perceber como é que nós podemos ter o controle. Como dizia o Henrique, falando das notificações, silenciando as notificações, consigo ter algum tempo sem. E estas atividades foram feitas para adolescentes, mas eu acho que vocês, líderes digitais, podem também ler e pensar como é que as podem traduzir para os vossos colegas mais novos. Pronto. Nós, aqui na equipa do CriaOne, da Universidade Nova, temos trabalhado com os líderes digitais. Mais velhos, os líderes digitais que não são benjamins, mas também queríamos trabalhar convosco. Uma das coisas que nós fizemos foi o kit de educação, que foi construído a partir daquele projeto do Youth Skills, e foram líderes digitais
que olharam para a construção, quando estava a ser construída, e disseram isto não está claro, isto ficava melhor assim, não é? E o resultado final melhorou muito devido a essa intervenção. E construímos agora também recursos sobre os Big Data, sobre os grandes dados, e foram também construídos, não sei se está aqui, foi nesta escola também, acho que houve uma participação desta escola neste processo de construção. Uma coisa que nós queremos muito fazer é trabalhar convosco, líderes digitais Benjamins, e professores dos líderes digitais Benjamins, para podermos ver o que é que podemos construir em conjunto. Convido-vos a irem ver a plataforma, tem conteúdos por idades, e é de acesso bastante fácil de manejar. E agora, para fechar a sessão, portanto, toda a gente ficou a saber como é que surgiram os primeiros líderes digitais Benjamins. Foi quando os vossos pais eram crianças, em algumas escolas. Em 89 aconteceram duas coisas muito importantes, além do Muro de Berlim e de outra, que foi os direitos da criança e o www. Muito bem. As Nações Unidas só reconheceram os direitos digitais das crianças em 2021. Ficaram a saber quais são esses direitos. Ficam a pensar como é que eles se relacionam com o bem-estar. E o desafio que eu vos deixo é pensarem o que é que vocês podem fazer e que ideias é que podem dar para desenvolverem, junto das vossas famílias, dos vossos colegas, recursos e competências digitais que todos gostem e que os façam sentir mais fortes. E muito obrigada. Agora eu vou abrir um espaço da participação do público, ou seja, quem quiser colocar alguma questão ou partilhar alguma reflexão, pode levantar a mão e questionar a doutora Cristina. Sim. Como é que as pessoas que têm transtornos psicológicos, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo, vão se sentir seguras na internet, expostas a tantos ambientes? E é só isso. Como é que as pessoas com transtornos psicológicos vão conseguir assegurar a sua segurança na internet? Muito obrigada pela questão. É uma questão muito pertinente, não só para esse tipo de problemas de saúde mental, mas para outro tipo de problemas. Há bocado eu falei na dependência, a ansiedade. É uma coisa que é um transtorno também de desconforto. Em relação a isso, não há uma resposta simples, porque essas pessoas que têm essas características precisam também de ter um acompanhamento humano, precisam de ter quem as ouça e quem as compreenda e com quem possam traçar um programa que lhes permita controlar, por exemplo, quanto tempo vão estar na internet e vão estar a fazer o quê? Terem sugestões para terem atividades que, se calhar, elas podem não conhecer tão bem e que não são atividades tão excitantes, mas que podem desenvolver uma capacidade maior para relaxar, para pensar como resolver um problema. Portanto, o que eu queria dizer é, não é só a internet que pode resolver isso, é preciso um acompanhamento humano, um acompanhamento de pessoas que tenham estas características de perturbação mental, que essas pessoas, estes psicólogos e profissionais, saibam que a solução não é dizer não estás na internet, porque se a pessoa não está na internet, isso não vai melhorar nada, pode piorar, mas é preciso ajudar a estar de uma maneira diferente. Respondi à questão? Sim, respondeu. Obrigada. Não tenho mais questões, então, uma vez que não tenho mais questões, eu gostava também de perguntar uma coisa. É uma pergunta geral. De que forma sucinta gostaríamos de perceber como é que podemos ajudar os jovens a terem uma navegação segura e saudável online?
Oi, isso não é muito, é geral, não é? Olha, sabes, Maria, o que é uma navegação segura e saudável? Nós, neste projeto do iSkills, que é Youth quer dizer jovem em inglês, Skills quer dizer capacidades, competências, temos uma imagem que é navegação, um barco, 3 barcos. Então, há um barco que vai muito junto à costa, muito devagarinho. É um barco muito seguro e que, para meninos mais novos, dá-lhes tranquilidade. Eles fazem pouca coisa, veem pouco, mas sentem-se seguros. Isto corresponde muito a uma determinada fase, quando se começa a usar, não se vai logo subir uma montanha. Pronto, mas o barco vai ali junto à costa. Depois há outro barco que já se avança mais pelo mar. Corre mais riscos, porque o mar está mais agitado, mas também pode tirar mais oportunidades. Pode fazer coisas que são mais aliciantes, que ajudam a ter mais conhecimentos, portanto. E depois há aqueles que são, como é que se diz, sentem-se seguros e fazem coisas, navegam mais longe. Em geral, isto está muito ligado com a idade. Eu diria que para os líderes digitais benjamins é importante estar junto à costa, começar a sair muito devagar junto à costa, mas com muito cuidado, enquanto os mais velhos, que já têm muitas competências, podem aventurar-se a ir pelo mar alto. É uma imagem, assim, uma imagem... portanto, depende muito da idade. Olha, vou dizer mais, depende muito também do género. Os rapazes têm a mania de que são mais capazes, não sei o quê, e às vezes fazem burradas muito grandes. As raparigas têm mais cautela. Isto, há sempre exceções, não é? Outra característica que também depende muito do ambiente onde eles estão, se foram incentivados, se se sentem incentivados e apoiados pela família, pela escola, a navegarem de uma maneira que são incentivados a procurar coisas, a descobrir coisas, a pensar, ou se ninguém fala disso com eles. Portanto, não há uma resposta única, mas a idade, o género, são condições muito importantes que podem aqui pesar. E eu, para os líderes digitais benjamins, a minha mensagem é naveguem em segurança, se for preciso, junto à costa. Então, eu gostei bastante da sua comparação, em todos sermos navegadores digitais. E agora que estamos a terminar esta sessão plenária, eu queria agradecer-lhe pela sua presença e pelas partilhas bastante relevantes, porque você trouxe muita informação relevante. Uma história. Podem contar às vossas mães o que é que aprenderam aqui. Então, fica claro que promovemos a cidadania digital e o bem-estar online com conhecimento, escuta e colaboração. Será importante que esta conversa continue nas escolas, nas famílias e em todos os espaços onde se educa para a cidadania. Muito bem, muito bem.